Olá, este é mais um vídeo tutorial do projeto Kit de Ferramentas Gemini para Jornalistas, uma iniciativa da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, com apoio do Google, para mostrar melhores práticas de uso da inteligência artificial generativa no jornalismo investigativo. Eu sou o Reinaldo Chaves, coordenador de projetos na Abrage. Nesse vídeo você vai ver como criar um fluxo de trabalho integrado usando Gemini, Pinpoint e Sheets. Isso é muito útil, por exemplo, para transformar rapidamente uma montanha de documentos em uma base de dados organizada, liberando o jornalista para focar na análise e na apuração. No exemplo que vamos mostrar para vocês hoje, vamos usar o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um sistema que centraliza avisos de contratações, contratos e atas de registro de preços de inúmeros órgãos públicos no Brasil. E vamos pesquisar especificamente os dados da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, Codevasf. E basta digitar Codevasf, e no nosso caso vamos usar, pesquisar contratos vigentes. Claro, eu poderia fazer outros tipos de filtros, por exemplo, o F, municípios, tipos de contrato, mas no nosso exemplo vamos pesquisar só contratos em geral, de forma vigente no Brasil. E aqui já aparece uma lista de vários contratos vigentes quando eu gravava esse vídeo, em setembro de 2025. E se eu clicar em algum desses links, eu tenho um detalhamento desse contrato, alguns dados principais, e também os documentos desse contrato, que eu posso baixar em formato PDF. Aqui, no nosso caso, vamos mostrar um fluxo de trabalho para analisar esses PDFs desses contratos. Eu coleto os dados aqui no Portal Nacional de Contratações Públicas e aí vou usar outra ferramenta para analisar esses documentos de contratos. E aqui está a ferramenta que eu vou usar para analisar os contratos, o Pinpoint. Você cria as suas pastas, né, os seus diretórios, aqui no botão Nova Pasta Particular. E aí você pode colocar documentos de formato PDF e documentos de vídeo e áudio, principalmente. E vídeo e áudio são parênteses e ele permite a transcrição. Mas no caso, o que eu fiz foi criar uma coleção com esse nome, Codevasf Contratos Recentes, setembro de 2025. O que eu fiz foi, no site do PNCP, o Portal Nacional de Contas Públicas, eu baixei, né, os contratos, no caso, para fins de exemplo, eu baixei 50 contratos e fiz o upload, subir os arquivos aqui no Pinpoint. E basicamente o Pinpoint já indexa, né, esses documentos. Se você clicar nesse botão aqui, que é um botão de funil, ele já coloca o que a gente chama de entidades, né, desse documento, os nomes de pessoas, e também você pode filtrar esses documentos por datas, né? Mas, no nosso caso, vamos pesquisar contratos que tenham a palavra pavimentação em alguma parte, que é um tipo de obra que a Codevasf financia em muitos municípios brasileiros, né? E aí, de forma quase automática, esses 50 PDFs já foram filtrados e na minha tela você vê apenas os PDFs que contêm essa palavra, né, pavimentação. E se eu clicar em algum deles, eu vou ver a posição exata, né, onde a palavra pavimentação aparece, e também esse PDF já é tornado pesquisável, né? Se eu quiser copiar e colar todo esse texto, eu posso. E há várias funções que eu posso usar também, né? Mas o que vamos usar é o chatbot do Gemini que está embutido no Pinpoint. No caso, o que eu vou fazer
Em cada um desses 8 documentos, né, que possuem a palavra pavimentação, eu vou buscar dados principais desses documentos de forma rápida, usando o chatbot do Gemini. No caso, eu vou digitar um prompt, né, que é uma lista de tarefas que a inteligência artificial pode seguir, né? E lembrando, temos também vídeos específicos, né, para detalhar melhores práticas de prompts, né, que também, se você tiver dúvida, você pode assistir. Aqui eu copiei e colei um prompt que eu já tinha preparado, né, bem detalhado, que é o ideal nesses casos, né, e basicamente o prompt é esse. Você é um assistente de jornalismo de dados. A partir do texto do contrato desse documento, extraia as seguintes informações e formate a resposta em português do Brasil em uma única linha com os campos separados por ponto e vírgula. Não invente informações se não souber e coloque os valores em dinheiro sem o símbolo de R cifrão. Deixe apenas os números formatados em milhões, milhares, centenas e decimais. Dois pontos. Número do contrato, em CNPJ contratado, descrição do objeto, data de assinatura, tempo de execução, local da obra, valor total. Então, esse é o prompt que foi pensado para essa tarefa e ele já vai dar a resposta para mim que eu posso copiar e colar. E aqui vocês veem todas as informações que eu pedi, ele entregou para mim no formato que eu detalhei e isso eu posso clicar aqui e copiar para um arquivo de bloco de notas. Então, cada contrato desse que possui a palavra pavimentação, que no meu caso foram 8, né, 8 dos 50, eu cliquei, digitei o prompt que funciona para cada contrato desse, é um prompt igual, e ele volta as informações que eu preciso, né? E eu copio e colo essas informações no bloco de notas. E essas informações, simplesmente eu posso copiá-las todas, e depois vou simplesmente colar elas no Google Sheets. E eu vou dar Ctrl V, um colar aqui, né? E aí existe uma forma simples, né, de transformar essas informações em uma planilha com colunas. Basicamente, eu vou em dados, dividir texto em colunas e eu coloco ponto e vírgula como separador, né? Vocês lembram no prompt eu usei esse separador, que ele já tem a tabela criada, né? Já separando cada informação em uma coluna, né? E nessa linha nova criada, basicamente eu só vou digitar o nome das colunas, né? Como essa primeira é o número do contrato, né? Então coloquei num underline contrato, mas claro, você pode colocar o nome que você quiser. E vou preencher as demais colunas. E aqui vocês veem rapidamente, está organizado. Eu posso, se eu quiser, começar a investigar essa planilha, né? Colocar, por exemplo, uma operação de soma, né, para somar o valor desses contratos. Posso, por exemplo, outra operação matemática, calcular a mediana, né, desses valores, qual o valor que está exatamente, exatamente no meio, né? Também eu posso só selecionar aqui pela coluna local da obra e dar OK aqui. Então, isso já está pronto, né, para uso e claro, é apenas um exemplo, né, com 8 linhas, né, de contratos, eu poderia fazer algo bem maior, né, e outras visualizações. Só recapitulando, né, em minutos, nós saímos de 50 PDFs, né, para uma planilha, né, uma tabela limpa. Vocês viram, né, a planilha permite você investigar esses dados, né? Total de gasto em pavimentação, e várias outras operações matemáticas que você quiser, e identificar pautas, né, para aprofundar essa investigação. Que primeiro teve o PNCP, né, o Portal Nacional de Compras Públicas, o Pinpoint, né, para analisar esses documentos e realizar buscas,
o Gemini, né, para extração de dados de forma rápida e já no formato que você necessita. E depois, esses dados transportados para o Google Sheets para análises em formato de planilha, né, que permitem filtros, operações matemáticas, enfim. E tudo isso já organizado, né, e em poucos minutos eu consegui fazer. Mas a gente sempre lembra, né, a, a IA acelera, né, mas não substitui o seu trabalho. Então, a boa prática é sempre verificar, né, os dados extraídos pelo Gemini com os PDFs originais que estão lá no Pinpoint, porque isso permite que você tenha a precisão na sua apuração. Esse fluxo de trabalho pode ser adaptado para analisar diários oficiais, processos judiciais e muitos outros tipos de documentos. Para mais dicas e prompts, acesse a plataforma de cursos da Abrage e baixe o kit de ferramentas Gemini para jornalistas. Veja todos os detalhes na descrição desse vídeo, inclusive os links usados. Então, obrigado e até a próxima.